Alexander Volkanovski e Ilia Topuria se enfrentaram na luta principal do UFC 298. A luta valia o cinturão da categoria peso-pena e quem venceu foi o desafiante. O Topuria se tornou campeão da categoria. A luta nas bolsas de apostas estava extremamente equilibrada. Estava até mais equilibrada do que eu achava. Eu achava que o Volkanovski tinha uma vantagem maior do que o pouquíssimo que estava ali nas bolsas. Inclusive nas bolsas às vezes aparecia 50-50. Mas o Topuria realmente me surpreendeu, né? E deve ter surpreendido algumas pessoas também, algumas não, porque algumas pessoas achavam realmente que ele venceria. Mas enfim, vamos falar da luta, né? Aliás, só um lembrete aqui que agora passou na minha cabeça. Quem apostou nessa luta, considerando a promoção da Stake, se deu bem. Lembra que eu falei no vídeo de pré-evento, né, que a promoção era bastante possível de acontecer, porque era primeiro ou segundo round, acabar por nocaute ou finalização para qualquer um dos lados e tal, não sei o quê? Então, foi o que aconteceu. Então, mais uma vez, a promoção da Stake bateu. Então, eu avisei no vídeo de pré-evento, espero que você tenha aproveitado. E ainda, inclusive, se você não tem conta lá na Stake, que é o site parceiro oficial do UFC, o link tá aqui na descrição. Na descrição não, aqui no comentário fixado. É só você clicar e abrir sua conta. Enfim, vamos lá falar da luta. Foi uma luta rápida, apesar de ser uma luta principal, valendo cinturão, poder durar 25 minutos. A luta acabou ali no segundo round, com 3 minutos e 32 segundos. O Topuria conseguiu nocautear o Volkanovski, que era ali o rei da divisão, né? O cara não tinha derrota ali e acabou aí sofrendo a derrota. E como foi a luta? Bom, no primeiro round, o Volkanovski conectou bem mais golpes significativos. Ele conectou 26 e tomou 15. Só que, se você for olhar a estatística, você pode até falar, bom, o Volkanovski ganhou tranquilo o round. Só que não foi tão tranquilo. Inclusive, eu acho que na transmissão brasileira marcaram pro Topuria. E por quê? Porque o Topuria estava golpeando mais com as mãos e batendo com mais força, golpes mais limpos. Então, apesar das estatísticas mostrarem que o Volkanovski conectou mais golpes, né? Ele conectou muitos chutes e tal, e golpes que não tiveram o mesmo impacto. Então, é um round ali, até dá pra discutir, talvez, se foi o Volkanovski ou o Topuria, mas no final das contas, o resultado da luta não depende disso, porque não foi pra decisão, né? Porque a gente vai pro segundo round, a gente tem o Topuria conectando um golpe a menos só do que o Volkanovski, só que ele conseguiu em um desses golpes, o nocaute, né? Uma bela sequência que ele colocou ali, ele conseguiu com a mão direita um golpe limpo no queixo do Volkanovski, que o Volkanovski não conseguiu absorver. E o Topuria foi perfeitamente estratégico, inteligente e brilhante na execução e mereceu a vitória. Ele fez exatamente o que o Borrachinha teria que ter feito contra o Whittaker. O que era? O Volkanovski tem um footwork muito bom, né? Ele gira para os dois lados, ele tem uma envergadura muito boa, apesar de ele ser bem baixinho, ele tem envergadura muito grande, ele tem uma noção de distância absurda, ele usa muito bem ali os golpes retos, ele chuta bem, enfim, o Volkanovski tem um excelente nível para as quedas ou também no jiu-jitsu, então é difícil lutar com o cara, porque onde você quiser lutar ele é bom e ele tem um domínio de distância bem complicado, né? O cara venceu o Max Holloway mais de uma vez, entre outros nomes que ele venceu, né? Não precisa nem ficar falando aqui. Então, é difícil ganhar do Volkanovski, ainda mais ali trocando porrada. E o Topuria é tão bom no boxe que conseguiu vencer, e não só vencer, ele conseguiu nocautear, né? Então, ele usou ali muito, né, a calma, ficou com a guarda bem alta, foi indo no ritmo dele, né, tentando cercar, tentando procurar oportunidade e ia soltando os golpes dele ali. Sem afobar, tinha 5 rounds, dava pra ir tranquilo. E o Volkanovski, toda vez que o Topuria batia, ele já dava aquela assustada, né? Abria o olho, tentava girar e tal, tentava não ficar perto da grade, justamente para não ser cercado. Só que no segundo round, ali ainda na calma, né, o Topuria recebendo mais golpes do que ele aplicava, né? Como eu falei, aliás, a quantidade de golpes disparados do Volkanovski foi muito maior nos 2 rounds, então realmente o Volkanovski estava ativo, e o Topuria ali, guarda alta, andando um pouquinho, procurando cortar o ângulo, procurando achar a distância, foi só na manha do gato. E aí, quando o Volkanovski realmente, durante uma sequência do Topuria, caminhou para trás e acabou ficando na grade, o Volkanovski ainda cometeu o erro de tentar contra-golpear. E aí, no meio da sequência do Topuria, num desses momentos onde o Volkanovski foi soltar o golpe dele, ele tomou o contra-golpe e acabou ali sentindo demais, caiu e acabou sendo nocauteado. Então, como eu falei, o Topuria foi muito bem, porque ele foi calmo o tempo inteiro, procurou a oportunidade, quando teve a oportunidade, encurtou a distância e não soltou um golpe singular. Ele realmente soltou a sequência e, no meio da sequência, por ter a mão pesada, acertou um golpe limpo, foi preciso, então conseguiu ali o nocaute. Então foi uma soma de fatores que foi sensacional o resultado para ele, né? Ele conseguiu desbancar um cara que vinha defendendo o cinturão há muito tempo, né? Inclusive impossibilitou o Volkanovski de bater o recorde do José Aldo de defesas nessa categoria. Então eu fiz o comparativo com a luta do Borrachinha, porque realmente o Borrachinha precisaria ter feito mais ou menos isso, ter ficado ali na calma, tentando
parar o Whittaker quieto, né? E quando o Whittaker chegasse próximo da grade, tentar encurralar, ir pra cima e colocar sequência de golpe e não golpe individual. Mas enfim, o Topuria tem uma qualidade que o Borrachinha não tem, né? O Topuria tem poder de nocaute para um golpe só, né? Ele é um cara que consegue nocaute, não só nocautes técnicos, né? Então acho difícil o Borrachinha num soco desse, por exemplo, acabar em um soco só, apagando o Whittaker e tal. Mas enfim, são alguns detalhes que o Topuria fez que talvez se o Borrachinha tivesse implementado ali seria bom. Então no final das contas foi uma luta mais curta do que o esperado, né? Eu achava até que essa luta poderia ir para decisão, os dois realmente trocando ali e tal. Enfim, a gente tendo um certo equilíbrio, mas a mão pesada realmente do Topuria, o box alinhado ali realmente foi o suficiente. Então, temos um novo campeão, né? Para alguns isso pode ser positivo, para alguns não. Enfim, vamos também descobrir no futuro se o Volkanovski vai ter uma oportunidade de revanche. Logo depois da luta ali, na entrevista, ele falou, né? A gente pode fazer a revanche na Espanha e tal, porque o Topuria pediu, né? Ele citou o McGregor, né? E falou de lutar na Espanha. Então, vamos ver, né? O que vai acontecer. No final das contas, acaba sendo, entre aspas, bom para a categoria, porque dá uma renovada ali. E o Topuria é um cara que é emocionante lutando, né? Então, não acho que a categoria perde com esse novo campeão, né? O cara tem um boxe refinado, é um cara nocauteador, é um cara agressivo, é um cara calculista, então é um cara legal ali de se acompanhar, mas é aquela coisa, né? Vamos ver onde ele consegue chegar, né? Porque se tornou campeão, isso é muito legal, só que realmente é um consenso que é mais difícil você defender o cinturão do que se tornar campeão, porque sendo campeão, ele vai virar o alvo, todo mundo vai estudar o jogo dele e vai sempre ali procurando fazer o possível para tomar o cinturão dele. Assim como o Volkanovski foi o alvo por muitos anos aí, por conta das defesas de cinturão, agora o Topuria vai ser o alvo. Mas enfim, acho que ele tem qualidade sim para defender o cinturão algumas vezes, né? Então vamos ficar de olho no futuro. Topuria, não vou dizer que chocou o mundo, porque como eu falei nas bolsas estava bem equilibrado, teve momento inclusive que empatou 50-50, então muita gente realmente botava fé nele. Eu vou confessar aqui, né? Eu achava que o Volkanovski ia vencer, não tenho problema nenhum em falar isso. Aliás, vocês assistem os vídeos também, vocês sabem. Mas fiquei até que feliz com o resultado, né? Eu acho que foi uma luta boa, empolgante e mostra que a gente tem um cara nocauteador. É legal ter um campeão nocauteador, né? Um cara agressivo e tal. Que a gente sabe que quando casar a luta dele, a chance de ser luta boa é muito alta, né? Então, vamos ficar de olho. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou do Topuria contra o Volkanovski. Você acha que o Volkanovski que errou demais ou foi mais mérito do Topuria? Enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!